Se a questão é como fazer uma pergunta de pesquisa, então respira fundo, segue comigo aqui nesse vídeo que a gente vai esclarecer algum desses pontos. Uma questão de pesquisa, ela é um questionamento, uma pergunta sobre algum elemento importante da nossa realidade, seja ele do ponto de vista histórico, ou já acontecido, seja ele do ponto de vista contemporâneo dos fenômenos que todos nós vivenciamos todos os dias em nossa realidade. Tem alguns elementos que a gente precisa ter um cuidado especial quando a gente escreve uma pergunta de pesquisa, porque eles nos ajudam a trilhar o caminho necessário, a fazer a rota necessária para que a gente tenha um projeto bem sucedido. Então tem algumas coisinhas que eu gosto de falar, porque é importante que fique gravado na sua mente. Primeira coisinha, tá certo? Eu acho que mais importante de tudo. Um projeto, ele nasce de uma questão. Ele nasce de uma pergunta que a gente faz e que essa pergunta merece uma atenção suficiente para ser respondida. Ela é uma pergunta importante, não só para quem está lançando, ela é uma pergunta que muitas vezes interlaça e impacta a vida de outras pessoas, ou que está presente na nossa natureza e nos impacta de alguma forma do ponto de vista da nossa existência. Então é importante, quando a gente senta para fazer essa parte inaugural de um projeto, a gente pensar que uma pergunta ela tem que ser concisa, ela não pode ser, sabe, um troço gigantesco, ela tem que ter uma certa, sabe, um enxugue de palavras, vamos colocar assim, para que seja o mais claro e transparente possível para aquela, sabe, para quem vai ler. Tá? Então é um ponto que eu gosto de chamar a atenção, assim, quando a gente começa a escrever, é importante a gente saber se aquilo que a gente escreve ele está claro o suficiente para outras pessoas. Não necessariamente nos importa, vamos colocar assim, se o outro gosta ou não gosta daquilo que a gente está escrevendo. Nos importa saber se aquilo que a gente escreve está sendo transmitido de maneira clara o suficiente para que outras pessoas com quem a gente tem a intenção de se comunicar entendam aquilo que a gente está tentando comunicar. Então esse é o primeiro ponto. Se eu tenho ali a coesão e se eu tenho ali a forma clara de escrever, a forma mais transparente possível, é importante que vocês imaginem que um texto científico ele tem que ter uma clareza que se assemelhe, sabe, a um texto fácil de ser lido, no qual você você corre as páginas, embora todo formalismo e rigor científico, mas que ele seja fácil de ser lido. O segundo ponto que eu acho importante para ficar claro para vocês é que uma questão ela tem que ser focada, Não adianta eu querer responder algo que sabe, uma pergunta gigantesca, ampla, no sentido de que eu não vou ter os mecanismos para respondê-la de maneira eficiente, porque eu vou a pergunta vai estar me consumindo. Não quero dizer aqui em nenhum momento que grandes perguntas não são importantes. A gente tem grandes perguntas na humanidade e respondê-las dá um trabalho homérico, vamos colocar assim. Tá? Então a gente também precisa de grandes perguntas, elas são inspiradoras para a vida humana. Mas dentro daquilo que a gente faz de cotidiano de trabalho acadêmico ou científico, a gente ter perguntas focadas é um passo importante. Eu vou
fazer um recorte da realidade ao qual eu vou estudar, e esse recorte ele vai ser estreito o suficiente para que eu consiga, sabe, dar conta e tentar responder da melhor maneira possível aquilo que eu estou questionando da realidade. O terceiro ponto, né, que é também de suma importância, é que uma pergunta ela precisa de um grau de complexidade. Eu não posso ter uma pergunta no qual a resposta é sim ou não, né? Ou uma pergunta no qual ela já está, os seus elementos elas são amplamente conhecidos. Eu não estou desvendando, eu não estou buscando informações ou nada de novo para adicionar o conhecimento. Então a gente tem que pensar nas perguntas, né, aquilo que nos interessa da realidade, né, nos interessa questionar sobre a realidade, também sobre o seu grau de complexidade. Né, como é que certos fenômenos eles estão acontecendo, de que maneira esses fenômenos eles impactam na vida das outras pessoas, quais são as soluções que a gente pode dar para esses fenômenos, e eu vou buscando dar um grau de complexidade para esses elementos. Tá? Então eu elenco esses como os principais, né, pontos já de início, e lembrando sempre, né, e aí tem um ponto que é crucial, que é quando eu falo o seguinte, né, em pesquisa a gente não vai sabe, reinventando a roda, tá certo? A roda ela já foi inventada, ela está aí nos automóveis, ela está disponível para toda a população. A gente pode estar aperfeiçoando, né, os seus elementos. Então por que eu faço essa analogia nesse momento aqui? Para explicar para vocês, tá, que a gente precisa fazer um trabalho sistemático de revisão de literatura toda vez que a gente se engaja numa atividade acadêmica. É uma perguntinha básica, né? O que é que as outras pessoas antes de mim já pesquisaram sobre determinado tema, já escreveram sobre determinado tema, de que forma elas escreveram, quais foram os aspectos que elas abordaram, quais foram as contribuições e quais são os pontos, aí que é um elemento principal, quais são os pontos que ainda não estão claros ou os elementos daquela pergunta que ainda não foram respondidos. Até mesmo porque a gente vai dar uma contribuição, a gente vai tentar dar uma contribuição para aquilo que ainda não foi esclarecido. E aqui vale uma ressalva importante quando eu digo o seguinte, tá? Que não necessariamente a sua pergunta, ao final lá do seu trabalho acadêmico, da sua pesquisa acadêmica, ela vai ser totalmente respondida, né? O objetivo da pergunta é nos mover no processo de pesquisa. Nem sempre a gente encontra respostas esclarecedoras, ou nem sempre a gente encontra todos os aspectos relevantes, sabe, para uma resposta apropriada para uma pergunta. Mas o ato de questionar a realidade, seja ela do ponto de vista histórico, social, seja ela do ponto de vista contemporâneo, nos ajuda a nos mover para frente. Tá? Então esse é um ponto. Então toda vez que a gente senta para escrever, né, uma pergunta de pesquisa, ou que a gente começa a fazer o nosso trabalho de revisão, para daí, né, sabe, fazendo esse processo de dar um foco para a nossa pesquisa, é importante a gente se faça algumas perguntas, né? Meu texto está claro, tá? Eu estou conseguindo, sabe, especificar as temáticas, dar foco àquilo que eu quero, tá? Minha pergunta ela tá complexa o suficiente ao ponto de eu me dedicar, sabe, um tempo significativo para buscar respondê-la. Esse é um ponto que eu acho que é fundamental. Tá sempre, né, à medida que a gente vai avançando, a gente está sempre se questionando, a gente ser a nossa própria banca, vamos colocar assim, né, nossos próprios arguidores, tá? Então a gente tem que lembrar disso constantemente. E eu gosto de dizer sempre que escrever é que nem tocar piano, tá? Então assim, a gente tem que buscar escrever, buscar tornar a escrita uma rotina. No meu caso, muito particularmente, eu estou muito mais centrado na escrita literária atualmente, mas eu escrevo praticamente todos os dias porque é um exercício. É um exercício no sentido de que a gente vai aperfeiçoando o nosso texto, a gente vai desenvolvendo as nossas ideias, a gente vai dando clareza ao texto, a gente vai dando foco ao texto e a gente vai dando complexidade às perguntas que a gente está lançando na realidade. A gente vai dando ali, vai estreitando de um modo que seja bastante específico ao público ou à área que a gente deseja contribuir.
tá? Então esse é um ponto. E eu gosto também de lembrar, quando eu digo que escrita é tocar piano, que um projeto de pesquisa em particular, um trabalho acadêmico, ele não é uma carta de amor, né? Não é um instrumento, um romance ou um instrumento literário. Pelo contrário, né? A gente tem que ser muito diretivo naquilo que a gente está transmitindo no nosso conhecimento. A gente vai ter toda uma discussão onde as emoções, sentimentos vão entrar nesse processo, mas a gente tem que ter em mente, né, que, diferentemente, por exemplo, da literatura, né, que o autor ele pode omitir algumas informações ao longo do texto de modo a tornar a sua narrativa mais interessante, numa pesquisa ou num relatório de pesquisa ou num trabalho acadêmico, a gente não tem essa possibilidade. A gente trabalha dentro do âmbito da clareza, sabe, da direção que a gente quer dar para aquelas informações, tá? Lembrando sempre, né, que a pergunta ela é o início de tudo. Então a pergunta ela vai, né, uma vez que você dá clareza, dá complexidade, dá foco a ela vai gerar outras coisas no seu trabalhinho acadêmico, na sua pesquisa. Ela vai gerar os seus objetivos, ela vai gerar e, consequentemente, a metodologia qual você vai utilizar. A gente vai ver ainda mais para frente nessas pequenas conversas que existem, né, caminhos que são já muito conhecidos do ponto de vista metodológico e que a gente tem que ter, certo, uma direção no sentido, né, de alcançá-la, né? O método está aí para a gente utilizar e a gente precisa utilizá-lo de maneira criativa, né? A gente precisa entender que o processo de pesquisa, de acessar a realidade, ele é um processo criativo também, tá? Por fim, né, para deixar aqui como exemplo, né, a gente tem assim perguntas, é muito comum eu pegar trabalhos para ler e com perguntas muito amplas. Assim, o estudante ele escreve de maneira extremamente ampla uma pergunta, né, o que denota duas coisas muitas vezes para mim, né, denota que houve um pouco tempo de maturação em torno dos outros textos ou material que a pessoa leu, ao ponto de ela ir aprofundando a sua pergunta, ganhando em complexidade, ganhando em foco. E uma outra coisa, né, uma tendência, que é uma tendência natural, né, de todo mundo que começa. Eu também tinha essa tendência de a gente querer já partir de imediato para grandes perguntas sem conseguir mensurar o trabalho que a gente tem para responder grandes perguntas. Tem uma frase que eu adoro que diz o seguinte, né? Um projeto sem os alicerces, os recursos, o time, a equipe necessária para ser conduzida aquela ação, ela é um sonho, né, que a gente tem. Então a gente tem que também dimensionar esse recorte de realidade que a gente está nos propondo a pesquisar. Tá? Então um ponto crucial é eu dar essa profundidade, né? Então eu fiz aqui um exemplo, né? Se a gente for pensar assim numa pergunta enorme, né? Assim, grande, né? Como é que os psicólogos eles estão lidando, tá, com a depressão na atualidade, né? Como a galera da psicologia, no meu caso, e meus outros colegas, como é que a gente está lidando com esse fenômeno da depressão na atualidade? Essa é uma pergunta importante. É uma pergunta, ela tem um grau de complexidade? Tem, mas ela é uma pergunta extremamente ampla, né? É uma pergunta grande, né? Para fazer uma pesquisa nessa natureza, pensa a gente tem que fazer só a dimensão Brasil, né? O quanto de áreas da psicologia a gente tem, o quanto de temáticas subjacentes nas áreas a gente tem, o quanto de tipos dessa comorbidade a gente pode encontrar na literatura. Então a gente tem uma pergunta que é importante, que é ampla, certo? Mas às vezes para a gente responder essa pergunta a gente precisa dar um foco, né? Precisa dar um aprofundamento. E aí vem um segundo ponto que eu dividi aqui, tá? Até porque eu quero ouvir um pouco de vocês, né? Nesse vídeo, no seguinte sentido, né? De que a pergunta ela podia ser, ó, quais são as principais fatores, pensa assim, os fatores do ponto de vista ambiental, comportamental ou até mesmo genético, que podem predizer esse surgimento da depressão em uma pessoa. Então assim, pensa assim, ó, eu estou saindo, sabe, de uma pergunta muito macro para tentar identificar fatores que podem predizer
aquele fenômeno. Mas mesmo assim, nessa segunda tentativa de pergunta aqui, eu ainda estou sendo muito amplo. Por quê? Porque esses fatores, né, além de serem difíceis de serem acessados na realidade, né, de você buscar informação, eu tenho uma dificuldade grande também com mensurá-los. Então, ó a perguntinha do método aí incluída. E a gente pode até adicionar uma pergunta, né? Vamos baixar aqui mais um nível da camada, né? De que maneira, né, sabe, quais são as principais propostas, né, de intervenção que estão sendo utilizadas, né, a partir da psicologia para lidar com esses elementos ambientais, comportamentais ou até mesmo fatores genéticos associados com a depressão. Veja que nessa terceira tentativa aqui, eu ainda estou afunilando, né? Eu estou dizendo assim, olha, no primeiro momento eu quero estudar a depressão, tema amplo. No segundo momento eu incluí 3 fatores, né, que podem estar ou não estar associados com a depressão, e aí eu quero entender como é que esses fatores eles estão ou não estão associados à depressão. E eu coloquei agora um terceiro, né, uma terceira camada, né? Eu fui especificando a pesquisa. Qual que é essa terceira camada? De que maneira, né, certo, as pessoas estão, né, eu estou utilizando pressupostos, né, tanto do ponto de vista comportamental, tanto do ponto de vista ambiental, ou elementos genéticos, para modelar formas de intervenção a essa forma de adoecimento. Então é uma perguntinha que eu vou descendo, né? Como é que eu faço para ir especificando cada vez mais? Tem um segredo que é importante, né? Chama-se leitura, certo? A leitura é seu instrumento de trabalho. Então, à medida que eu vou lendo, fazendo a minha revisão, buscando artigos, eu vou aperfeiçoando essa forma de criar uma pesquisa que, de certo modo, ainda não foi respondida, né, ou ainda não está claro na literatura. Ainda existem aspectos que precisam ser, sabe, melhor especificados. E aí eu vou tornando essa perguntinha cada vez mais específica, tá? Então, como exercício e desafio, pensa numa pergunta de pesquisa que lhe afeta de uma certa maneira, né? Algo que está acontecendo na realidade e que lhe toca ao ponto de gerar uma curiosidade para que você comece a se engajar nesse processo. Porque a pesquisa nada mais é do que um ato de curiosidade do ser humano.